Olá, irmãos, graça e paz, conectados aos céus através da palavra, entrando aí no aconchego do seu lar, para a meditação, para uma breve comunhão sobre a palavra de Deus. E esse vídeo está sendo gravado pelo Facebook, mas ele vai ser disponibilizado no YouTube, no nosso canal Conectados aos Céus, através da palavra. Então te peço para você nos ajudar, dando o seu like lá, se inscrevendo no nosso canal, para que mais pessoas possam ser conectadas aos céus através da poderosa palavra de Deus. Que Deus nos abençoe na manhã desta terça-feira, 25 de julho. Irmãos, queria meditar com vocês no livro de Judas. Judas, a partir do verso 17, ele fala, vós porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas paixões ímpias. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, aleluia, vós, porém, diga comigo, vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até roupas contaminadas pela carne. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã, né? Judas, né? Apenas um passeio aqui, né? Sobre Judas, né? Judas, ele é identificado aqui como o irmão de Tiago. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém e ele era o meio-irmão de Jesus, né? E essa carta de Judas, ela é uma carta apologética, né? Ela foi escrita para defender a fé apostólica contra os falsos ensinos que surgiam nas igrejas. E esses avanços alarmantes estavam sendo feitos por uma forma de gnosticismo, né? Então, Judas escreve essa epístola, né? E o destinatário, embora não são identificados aqui, né? Mas sabemos que eles estavam sendo induzidos pelos falsos mestres, que eram imorais, cobiçosos, orgulhosos e facciosos. Então, irmãos, é a nossa realidade hoje em dia, né? E o conteúdo da carta de Judas era justamente isso, era a condenação dos hereges, de maneira bem enfática. Judas exorta os seus leitores a batalharem diligentemente pela fé cristã, né? E esse batalhar diligentemente é lutar, né? Ela significa, eu vou ler aqui para os irmãos, lutar pelo conjunto das verdades definitivamente entregue, do qual nada se devia subtrair, ou qual nada se podia acrescentar, né? E nós temos visto hoje, irmãos, esse acréscimo, né? Judas falava, amados, quando eu empregava diligentemente, né? Judas, ele reuniu uma diligência para escrever acerca da nossa comum salvação, né? Ele se sente obrigado a corresponder conosco, né? E graças ao Senhor que essa palavra chegou até nós, para nos exortar a batalhar diligentemente pela fé que nos foi entregue. E esse versículo que nós usamos para a nossa base bíblica, né? Ele fala, vós, porém,
Esse vós, porém, é uma condição assindética coordenativa, né? Que ele fala, que ele vem tratando de uns assuntos, agora ele se dirige a nós. Ele vem tratando de um assunto negativo, né? Ele vem desmascarando ali na outro epígrafo, né? Ele vem desmascarando os falsos mestres, aquele que se infiltravam de uma forma oculta nas igrejas, e a finalidade dos falsos mestres, dos falsos profetas, era justamente essa, contaminar o verdadeiro evangelho, né? E ele fala no verso 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por toda, que o Senhor que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. Então ele vem nos alertando com relação ao juízo, né? E qual são o destino das pessoas que abandonam ao Senhor, que deturpam a sua palavra, que não dão crédito à sua palavra, que são desobedientes à palavra. E ele fala, ele lembra dos anjos que não guardaram o seu estado original, lembrando de Lúcifer, né? Mas abandonaram o seu próprio domicílio, que era os céus, tendo guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ele vem tratando, ele vem lembrando essas coisas, né? Que Lúcifer, né? Ele após a sua rebelião, de estabelecer o seu trono acima do Altíssimo, ele teve um severo juízo sobre ele, né? E ele está guardado em poderosas algemas, guardando o dia do juízo, naquele grande dia que ele será lançado ao fogo eterno. E ele também lembra de Sodoma e de Gomorra, né? Ele faz alusão a Sodoma e Gomorra e às cidades circunvizinhas, que, havendo entregue à prostituição, né? Como aqueles, seguindo após outros, né? A sua própria carne, ou seja, satisfazendo os desejos lascivos da sua própria carne, são postas, por exemplo, para o fogo eterno, do qual também sofreu severa punição, né? Então, irmãos, ele fala, a sua denúncia aqui são contra os sonhadores, contra os alucinados, que têm pregado tudo menos a palavra, né? Que não só contaminam a si, né, mas contaminam também a sua própria carne. E Judas fala desse tipo ele desmascarando esses falsos profetas, esses falsos mestres, que não rejeitam o governo, que difamam a autoridade superior, né? E ele cita o exemplo do próprio Miguel, o próprio arcanjo Miguel, que não se atreveu a proferir juízo, né, infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse, né, embora sendo o próprio Miguel, ele disse que o Senhor te repreenda. Então, nem o próprio anjo, né, nem o anjo da categoria de Miguel, ele usou preferir de si mesmo. Mas aqui não, os falsos profetas, eles proferem de si mesmo, eles se revelam, né? E Judas, ele começa a descrevê-los, né? Que eles prosseguem pelo caminho, o mesmo caminho que Caim usou, né? Movido pela sua ganância. Os falsos profetas, eles têm o mesmo caminho, o mesmo desejo, né? Eles também se precipitaram no erro de Balaão, né? E pereceram na revolta de Coré. Então a gente vê que Balaão foi aquele profeta que quis ganhar dinheiro, né? Que foi subordinado, tentando iludir o povo de Deus, né? Acerca naquela questão de Balaque e Balaão. E Coré também, quando eles se rebelam contra Moisés, contra a autoridade de Moisés. Então, irmãos, são homens, ele vem dizendo aqui, estes homens são como rocha submersa, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos,
desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. O negócio é sério, irmãos, né? As pessoas estão hoje aí não dando crédito à palavra, né? A palavra do Senhor, né? Não estão brincando com a veracidade bem da palavra, né? E esquecendo que haverá um juízo eterno, né? Um juízo contra todos os convictos, contra todos os ímpios convictos, né? E acerca de todas as obras ímpias, elas não estão passando batida, irmãos. Todas elas estão nuas aos olhos do Senhor. Então a gente precisa realmente, irmãos, estão vivendo tempos difíceis, tempos sombrios, né? Mas Judas vem dizendo: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Os quais dizia que nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas paixões ímpias. Então, amados, louvado seja o Senhor, né? Que mais uma vez o Senhor vem nos exortar, né? Nos exortar com relação à obediência da sua palavra, né? Não deixamos que nós sejamos levados, enganados pela fala suave, porque o lobo ele se disfarça de ovelha, né? Quando ele quer apenas a sua lã e subtrair o seu leite, né? Então não seja como muitos que andam mercadejando a palavra, né? Fazendo da palavra grande fonte de lucro, grande fonte de riquezas, né? E nós devemos estar percebido, porque nós vivemos isso nos nossos próprios dias, e essa profecia, essa palavra, né? Essa carta escrita há tantos anos, irmão, e ela hoje ocupa um papel tão atual, né? Nos nossos dias. São verdades tão atuais. Parece que Judas, esse discípulo, né, estava escrevendo bem para nós hoje, nos nossos dias, porque nós temos vivido esses dias. E por que nós vivemos tais dias, irmãos? Porque nós estamos nos apostatando, né? A apostasia tem se alastrado. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse amor, primeiramente, eu quero relatar o amor pelas Escrituras, não o amor carnal, não o amor como sentimento, mas o amor pelas Escrituras, pela palavra. Qual é a importância da palavra na sua vida? Qual é o papel importante que a palavra ela ocupa no nosso viver, na nossa vida como verdadeiros cristãos, né? Então, irmãos, que nós possamos meditar, né? Nesta manhã, no transcorrer de todo o nosso dia, de toda a nossa trajetória cristã, qual a importância que essa palavra tem tido bem para você? Qual o valor que você dá à Sagrada Escritura? Talvez você não saiba, irmão, ou você sabe disso, eu vou só relembrar, né? Que a Bíblia, se você torcer ela, irmãos, sangue de muitos inocentes poderão subir aos arreios bem dos cavalos, porque muitas pessoas morreram para que hoje possamos ter essa palavra, para que possamos desfrutar dessa palavra, e muitos de nós não damos a ênfase que ela merece. Muitos de nós não damos em nosso coração o lugar que ela deveria ocupar realmente, né? E me faz lembrar, irmãos, estava lendo algumas coisas antes mesmo da gente tendo a nossa comunhão, né? Que esses falsos profetas, eles têm surgido, e a finalidade deles é só uma, irmãos, é nos levar para bem longe, né? É nos levar para bem longe do propósito, é esquecer a nossa identidade como cristãos, né? Uma vez que Bíblias estão sendo rasgadas no mundo hoje,
Hoje, na nossa atualidade, 2024, irmãos, hoje nós vivemos ainda num país laico, num país em que nós possamos expressar a nossa crença, fazer apologética do nosso credo, né? E nós não fazemos. E por que nós não fazemos? Porque a própria palavra mesmo, ela traz resposta para isso. Jesus fala, a palavra de Deus fala que o meu povo, em Amós, o profeta diz que o meu povo está sendo destruído por falta de entendimento, de conhecimento da minha palavra. Então, irmãos, quanto mais leigo o cristão for, mais longe do propósito ele vai estar. E isso é uma estratégia já antiga, né? Já nos primeiros séculos, quando a igreja ela crescia de uma forma ordenada. Hoje nós não vemos um crescimento ordenado, hoje nós vemos um cristianismo levedado, né? E no primeiro século, a igreja primitiva, ela veio impactar o mundo, né? Jesus ele preparou 12 apóstolos, e dos 12, esses 12 se multiplicou em 120, e no derramamento do Espírito Santo a igreja começou a crescer. Então foram 12 que abalaram, 120 pessoas cheias do Espírito, que abalaram toda a estrutura do mundo. E isso começou a produzir alguns receios, né? Principalmente no que tange ao Império Romano, né? E isso começou a trazer algum confronto, algum confronto contra o Império. E porque o cristianismo foi crescendo de uma forma tão ordenada pelo Espírito, né? Onde sinais, prodígios eram vistos, e muitas pessoas estavam obtendo a fé cristã, né? E aí isso foi trazendo inquietação ao Império Romano, né? Da mesma forma como antes do Moisés libertar o povo do Egito, o povo começou a crescer, e isso trouxe inquietação a Faraó, de modo que eles submeteram o povo à escravidão, né? Para que eles não crescessem, né? Para que eles aumentassem a exaustão do trabalho, para que eles não crescessem, não se multiplicassem na terra assim do Egito. Do mesmo modo aconteceu bem com a igreja, quando na época do Império Romano, irmãos. Então a gente já via ali as perseguições, e quanto mais Satanás perseguia a igreja, mais ela crescia. Então ele começa a se infiltrar dentro da igreja para, de uma maneira, tentar paralisar. E como é que eles vão paralisando? Através das falsas heresias, né? Através dos falsos ensinamentos. E a gente vê aí ao longo da nossa trajetória cristã, ao longo da nossa leitura, né, que falsos profetas eles introduziram e concederam e conseguiram levedar a massa. Hoje, o que nós vivemos hoje é um evangelho levedado, porque a Bíblia diz lá em Mateus que a mulher ela pega 3 medidas de fermento escondida e leveda toda a massa. Então o que nós vivemos hoje em dia é um evangelho levedado, um evangelho onde a sua teologia não é cristocêntrica, mas a teologia da prosperidade, a teologia do entretenimento, dentre tantas outras ideologias daqueles que são esses cobiçosos, que trabalham em prol de si mesmo, usando o nome do Senhor, usando o nome de Jesus, usando até a palavra, mas com fins próprios, né? Para fins próprios, mercadejando, como Paulo já dizia em 2 Timóteo, né? Alertando a Timóteo quanto a esses hereges que iriam se infiltrar com a intenção de dissimular falsas doutrinas, né? E hoje, irmãos, eu quero rapidamente, eu quero enfatizar o sentimento que eu quero reavivar em você o sentimento que você possa ter, deflorar de novo assim pela Bíblia, né? Porque a Bíblia, irmão, ela é a infalível palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: passarás os céus e a terra, porém a minha palavra não passará.
e nós devemos meditar na inerrância bíblica, né? A inerrância é a infalibilidade da palavra, é algo infalível, né? A palavra é algo incapaz de conter erro. Então, ela é a doutrina segundo a qual a sua forma original é totalmente livre de contradições, incluindo as suas partes históricas e científicas, irmãos. Então, o anticristo, ele vai ser alguém introduzido. Aleluia. Voltamos aqui, irmãos. E o anticristo, ele vai ser alguém que vai ser introduzido pelo falso profeta para estabelecer uma falsa aliança, né? Vai ser aquele que vai introduzir uma falsa paz através dessa falsa aliança que vai ser estabelecida em Israel, né? Onde ele fará ali essa aliança do povo palestino, o povo judeu, o povo árabe, né? Esse conflito que nós vivenciamos hoje. Então ele vai vir com a proposta, né, de estabelecer essa paz, essa falsa paz que Paulo fala aos Tessalonicenses: quando disserem a paz, haverá repentina destruição. Por quê? Porque 7 anos vai ser o período da grande tribulação. E esse acordo vai ser feito por 7 anos. E no meio dele ele vai quebrar essa aliança e vai se revelar como homem da iniquidade, né? Então, irmãos, e por que os judeus, né, os palestinos, os árabes, os muçulmanos, né, eles receberão o anticristo por conta da falsa introdução do falso profeta, né? Onde ele vai introduzir, porque os judeus aguardam o Messias, né? O nosso Messias, ele veio, nos salvou, voltou, está sentado à destra do Pai, o povo judeu, ele não o receberam, né? E então o anticristo, ele será o Messias aguardado dos judeus. Então, irmãos, e nós já vimos isso aí, que o período da grande tribulação, irmão, será, o nome já está dizendo, né? Grande tribulação. E a Bíblia diz ainda que se não fosse por conta dos eleitos, né, esses dias não seriam abreviados. Então, irmãos, são dias ruins que nós vivemos, são dias difíceis, dias do qual nós estamos vivendo a última hora, a era das trevas. A mesma hora que os irmãos, os nossos amados irmãos do primeiro século, os pais da igreja, eles vivenciaram. E te digo sem medo de errar, que nós não estamos vivendo ainda, irmãos, a metade do que aqueles irmãos passaram, né? E nós não temos valorizado, né, tanto esforço, né? Eu falava, se você torcer a Bíblia, vai sair sangue de inocentes, sangue de pessoas que se deram a própria vida, né, em prol do Evangelho. E nós vimos hoje aí, irmãos, um Evangelho sendo pregado, o Evangelho das facilidades, do triunfalismo, né? O Evangelho da prosperidade, o Evangelho do entretenimento sendo aí difundido de uma maneira tão rasa, um Evangelho tão raso, um Evangelho que não produz a transformação, né? Um Evangelho que só é colocado o homem como centro de todas as coisas, né? O Evangelho do qual Cristo foi jogado fora, está por outro lado, batendo a porta. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, né? Um Evangelho, irmãos, das riquezas, o Evangelho que o homem pode todas as coisas. Então, irmãos, isso são falsos ensinamentos, né? Usando o nome de Cristo, tudo sendo feito em nome de Cristo. E quero lembrar para você, eu estava falando da questão da valorização da Bíblia, né? A valorização da poderosa palavra de Deus, da inerrância da palavra, da infalibilidade da palavra, né? Essa mesma palavra e falei também do nosso país, que é um país laico, né? Que nós possamos professar a nossa fé, enquanto em outros países como a China, a Coreia do Norte,
os países comunistas, né, a gente vê que há uma proibição, eles não podem cultuar, a palavra, mesmo assim, está sendo penetrada de uma maneira estrategicamente bem pelos céus, né? A palavra tem penetrado, tem chegado a alguns irmãos, mas esses irmãos não têm a liberdade que nós temos hoje de, assim como eu estou falando assim contigo, numa rede social, de alcançar grandes pessoas. Eles não têm essa liberdade e muitas das vezes nós não valorizamos o que nós temos, né? Precisaremos perder para valorizar. Então não espere chegar um tempo que você vai ser proibido de ter essa palavra, de manusear essa palavra, né? Essa palavra que talvez esteja lá na sua estante, né, empoeirada, essa palavra, essa Bíblia que talvez esteja lá guardada em algum cantinho, ou aberta no Salmo 91, né, como uma crendice, né, de uma proteção. O Salmo 91 é um salmo de proteção, mas é uma proteção desde o momento que aquela palavra ela salta para dentro assim, de você, né? E essa mesma palavra que é proibida até em alguns cultos, não precisa trazer a sua Bíblia, irmãos, né? Vai ser projetada ali no slide, né? Então o Evangelho das Facilidades, até nisso eles estão cooperando para que você não professe a sua fé, para que você não exponha publicamente a sua Bíblia, né? Tantos crentes, agentes secretos, tantas pessoas do seu trabalho, pessoas que convivem contigo, que nem sabe que algumas pessoas são crentes, ou muitos crentes disfarçados, né? São esses que Tiago falam, que tem a sua carne aflorada, o seu desejo lascivo aflorado. Nós vimos isso dentro das próprias igrejas, onde muitas pessoas vão bem para tudo, para buscar casamento, bem para buscar relacionamento, menos um relacionamento com o Senhor através da sua palavra. E eu falava isso, irmão, somos um país laico, um país que nós temos esse direito livre de fazer a nossa apologética, de defender a nossa fé, de confessar a nossa fé, e não fazemos, né? E vai esperar chegar um tempo difícil, um tempo do qual nós esperamos não estar aqui como igreja, né? Cada um tem a sua teologia, mas nós não queremos estar aqui quando igreja, quando esse dia chegar, né? Então, irmãos, me faz te lembrar que muitos países como a Coreia, como a Suécia, por exemplo, né? Eu destaquei algumas coisas aqui, a Gospel Prime de julho de 2023, o ano passado, né? Ele destacou uma matéria do qual muçulmanos eles conseguiram autorização para queimar a Bíblia, irmãos, para queimar a infalível palavra de Deus, né? Uma outra matéria foi publicada na revista Em Foco 2023, em setembro de 2023, dizendo como capa de matéria, né, que a Coreia do Norte propaga uma intensa perseguição contra os cristãos, né? E é o país que mais queima, não queimou, país que mais queima o livro sagrado no mundo, né? Em julho de 2023 também o UOL, né, ele publicou, né, que a Suécia ela conseguiu autorização para queimar a Bíblia e a Torá. Irmãos, e por aí vai, irmãos, e por aí vai. Se você entrar lá no Google aí, eu te encorajo a você fazer como os bereanos, né? Testificar essas verdades que eu estou te falando. Eu só falei 3 ou 4 aqui, mas tem inúmeras matérias acerca de países, né? Acerca de países comunistas ou não, né? Acerca de países que estão aí queimando Bíblia, irmão, queimando Bíblia. Também tem o Satacom 2023, onde o satanismo, onde aparece celebridades, né, queimando a palavra de Deus, irmãos. Então, irmãos, e isso já vem de tempos antigos, né? Porque no ano 3003, né? No ano 3003, né, antes de Cristo, o Império Romano
ele através do imperador Diocleciano e mais tarde sob Constantino, né, também foram os dois imperadores que mais perseguiram a igreja, né, que mais queimaram as Bíblias, que mais fizeram proibição do culto cristão, né, estabelecendo o culto ao imperador, né. Eles ordenaram a destruição das igrejas e fizeram o confisco das Bíblias dos cristãos e demitiu os cristãos que faziam parte do exército romano, né, e propagou aí a prisão dos clérigos. Então, irmãos, do clero, então proibiu, né, por quê? Porque para o imperador Diocleciano, né, os cristãos eles representavam, né, um grande perigo à unidade do Império Romano. Aleluia, irmãos. Para tu ver o poder que a palavra tem, o poder que o cristão tem, né? Então eles procurando reabilitar as antigas tradições religiosas deles, eles proibiam o culto cristão, né? E mandou destruir as igrejas, perseguiu, né? E matou os cristãos e aqueles que desobedeceram a sua ordem, né? Então houveram perseguições, prisão e condenações à morte de muitos cristãos, aqueles que o desobedeciam, né? Eles foram condenados à morte. Irmãos, César, né? O que ele fazia na perseguição? Ele pegava os cristãos, irmãos, e faziam como tocha humana para iluminar a cidade. Irmãos, é muita atrocidade, irmãos, é muita atrocidade, né? Então são pessoas que pagaram um alto preço, e nós hoje, irmãos, nós nos sentimos crente Nutella, né? Eu me sinto verdadeiro um crente Nutella. Às vezes quando eu vou à palavra, irmãos, quando eu vejo o quanto ainda estamos longe de vivenciar essa realidade que está tão presente, que está tão próxima. Existe um futuro bem próximo, irmãos, do qual a igreja ela vai ser de novo, né, perseguida, né? Hoje já temos uma perseguição, e não se trata apenas de uma perseguição religiosa. Se trata, nós somos pessoas esclarecidas, né, irmão? A gente vê que a perseguição também é política, porque a política sempre fez parte da religião. Política e religião sempre entrou junta, né? Então nós vemos que hoje, irmãos, cada um de nós devemos nos fortalecer a cada vez mais, dar valor à eficácia da palavra, dar valor às escrituras, valorizar o tempo que nós temos, de nós realmente, de fato e de verdade, podermos nos expressarmos como crente. Irmãos, se você não prega a palavra para o seu companheiro bem de trabalho, se você tem vergonha, o Senhor também um dia se envergonhará de você na manifestação da sua volta. Então, irmão, que nós possamos ser encorajados, né, a sair, né, deixa de ser, eu sempre falo, irmãos, não seja um fantoche no meio de um sistema religioso que está próximo a ser desfeito, porque o sistema cristão que nós vivenciamos hoje, ele tem tempo de validade. As estratégias que alguns líderes estão usando para lotar a igreja, nós vemos igrejas lotadas de pessoas vazias, de pessoas que não têm o conhecimento bíblico capaz de fazer a apologética da sua fé, né? São pessoas vazias, são pessoas que foram levedadas por esse evangelho fermentado que nós vivenciamos hoje em dia. O evangelho onde quando uma ou duas pessoas vão à frente, né, é celebrado, né, com tanta ênfase, com 2 ou 3 pessoas vão à frente, são salvas. Irmãos, em um só discurso de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas. Em um só discurso da segunda vez, 5.000 pessoas foram salvas, porque haviam sinais, havia prodígio, havia cura, havia, irmãos, de fato e de verdade a manifestação, porque o Espírito Santo, ele tinha essa liberdade de expressão. E hoje não, irmão, hoje o que nós vimos é a liberdade de expressão do homem terreno, do homem caído, né? De uma igreja,
de uma igreja, e eu me incluo nela, irmãos, eu não estou me colocando fora dela, eu me incluo nela, uma igreja do qual ainda não expressa na totalidade aquilo que a palavra de Deus fala. Então que nós possamos voltar de fato e de verdade. Clamam-se tanto, anelam-se tanto por um avivamento, quando o avivamento ele começa com arrependimento, né? E o arrependimento vence pela cruz, né? E o evangelho ele passa bem pela cruz. O evangelho ele precisa passar bem pela cruz. O evangelho sem cruz, irmãos, é o evangelho falso. É o evangelho que vem sendo pregado em determinados lugares. Que nós possamos de fato e de verdade dizer não aos ensinamentos do falso profeta, dizer não às falsas doutrinas. Irmão, são tantas coisas, irmão, eu me pasmei, eu fiquei, nessa manhã eu fiquei horrorizado, irmão. A gente vê tantas coisas, tantas coisas. E a Bíblia fala lá em Apocalipse, eu vou ler aqui para os irmãos, para não ficar na minha palavra. A Bíblia fala lá, quando Jesus vai selar a revelação, né, do livro de Apocalipse, ele fala: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Ele prossegue dizendo: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem sem demora, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor seja com todos. Então, irmãos, as pessoas estão acrescentando, estão omitindo. Quando elas não acrescentam, elas omitem. Então, irmãos, a gente tem visto tantas coisas acontecer, né? Tantas coisas, quantas barbaridades, a doutrina sendo definhada em favor próprio, né? Irmãos, eu tenho misericórdia de mim, né? Mas quando a gente vê, irmãos, crianças, né, sendo consagrada a diaconato, irmãos, oh Jesus, esqueceram o que está escrito lá em 1 Timóteo, esqueceram o ensinamento de Paulo a Timóteo com relação ao diaconato, ao estabelecimento dos presbíteros. Hoje nós vemos tantas patentes, né? Tantas patentes, um querendo sobrepor o outro, quando, segundo a Bíblia, a maior autoridade constituída pela Bíblia são os presbíteros, os diáconos, que foram substituídos pelos voluntários, né? Os presbíteros são aqueles que supervisionam o rebanho e têm a função de pastorear. Olha, irmão, quanta coisa, irmãos, acrescentada, né? Agora tu vê apóstolos. Irmãos, apóstolos são aqueles que viveram com Cristo, são aqueles que vivenciaram com Cristo, que testificaram acerca da sua morte e acerca da sua ressurreição. Então, irmãos, tantos semideuses aí, né? Tantos semideuses, daqui a pouco vão se intitular semideuses. E o próprio Senhor mesmo disse, olha, quando disseram, vem aí o Cristo, né? Tantos dizendo, eu sou o Cristo, né? Não creiais neles. Então isso já é uma advertência assim para nós. A patente vai chegar tão alta, a patente no evangelho levantado, né? Esse evangelho fermentado, um querendo sobrepor o outro, vai chegar a tal ponto de agora ter eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo, né? E o próprio Senhor, ele já chamava a atenção disso. Quando disseram, ei-lo ali ou ei-lo cá, não correis, né? Porque o Senhor virá com grande sinal entre as nuvens e todos os olhos o verão. Então, irmãos, não seja um perdido dentro da tua igreja. Não seja um perdido dentro da igreja, né? Não seja como o filho mais novo, o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, que estava perdido dentro da casa do pai. Se ache, irmão, dentro da casa do pai. Veja qual o seu lugar, veja qual é o lugar que a Escritura reservou para você na casa do pai. Não seja mais um sendo enganado
pelo falso profeta. Não seja mais um sendo lubridiado, não deixe que a sua fé seja lubridiada pelas falácias desses que se intitulam ser alguma coisa, né? E não são. Que Deus te abençoe e que você possa me perdoar, né? As palavras, se elas de alguma forma te ofenderam, mas que você procura ver a exatidão dela nas escrituras. Valorize a palavra. Vai chegar um tempo que você vai procurar, muitos procurarão por essa palavra e não vão achar. Então hoje é o tempo. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, e que Ele abra os vossos olhos espirituais para que você possa ter o teu espírito discernido pelas coisas espirituais. E lembre-se, nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Nem tudo que estão aplaudindo, Deus está aprovando. Que Deus te abençoe.